extremamente fechado, ainda sou. Mas naquela época era assim, um nível, ainda é, mas patológico, sabe? De Aham. ser extremamente fechado, tipo assim, hoje eu tomo remédio, tudo mais pra ansiedade social. Eu tomo remédio pra ansiedade social, faço consulta psiquiátrica, tenho diagnóstico de fobia social e tudo mais. Quando eu saí do ensino médio, eu falei, e aí, cara? É isso? Nunca fui convidado pra uma festinha de 15 anos, nunca tive amigo, nunca falaram comigo, nunca me conheceram. Tipo assim, ser conhecido, eu quero que as Aham. pessoas saibam quem eu sou de fato. Eu vou ficar assim, tipo, me escondendo e sendo uma pessoa que ninguém sabe quem é. E daí eu sofri bullying e não tinha amigos nessa época porque ninguém me conhecia. Porque eu não permitia que as pessoas me conheciam, porque eu era um cara extremamente fechado. Bom, como você já pôde perceber, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, né? Então, no vídeo de hoje eu vou reagir à participação aí do Felca, né, no podcast do No Flow, tá? Que aconteceu aí algumas semanas atrás e eu estava assistindo, né? E por ele falar sobre o bullying que ele vivenciou, sobre o diagnóstico aí de ansiedade social, sobre a importância, né, em fazer um acompanhamento terapêutico e também com psiquiatra, eu achei que este assunto caiu como uma luva para a gente conversar aqui no nosso canal, né? Afinal, o tema principal aqui do canal é a ansiedade social, é a fobia social, né? Como muitos conhecem, tá? Então eu acho que vai ser pertinente aí para o nosso vídeo de hoje. Então, se você é novo por aqui, né? Eu acho que cabe uma breve introdução, uma breve explicação sobre o que é o transtorno de ansiedade social, né? Que as pessoas conhecem como fobia social. Então, o transtorno de ansiedade social, gente, ele é caracterizado aí, né, pelo medo e ansiedade excessivos com relação à avaliação e o julgamento, né? A avaliação negativa aí por parte das outras pessoas, né? Envolve também o receio de ser observado, né? Observado aí realizando algumas tarefas cotidianas. Então, como por exemplo, se você trabalha digitando, então vem alguém e começa a observar, ou vem alguém e faz um pedido, né? A pessoa ela se sente muito constrangida e envergonhada de ser observado, né? Observado também, sei lá, comendo. Então você vai a um restaurante, né, uma praça de alimentação e você tem dificuldade de estar ali no meio, né? Porque você teme que as pessoas observem, ou você teme fazer alguma coisa de errado ali. Então, é como se fosse um receio, um medo, né, de ser, né, de estar ali no centro das atenções, tá? E normalmente, né, vai haver um sofrimento clinicamente significativo, né? A pessoa que tem ansiedade social, ela sofre com isso, né? Porque ela não gostaria de agir, né, dessa maneira, ou de se isolar, ou de evitar as interações sociais, mas por conta aí da ansiedade social, desse medo excessivo, ela não consegue, né? Então ela sofre por isso, tá? E também, obviamente, a ansiedade social, ela vai prejudicar, gente, as diversas áreas da vida, né? Então, a social vai dificultar aí a pessoa conseguir um emprego, né? Porque ela vai ter, né? Ela vai encarar as dificuldades para procurar emprego, para ir a entrevistas de emprego, tá? A pessoa vai enfrentar dificuldades para ter e manter relacionamentos afetivos, né? Então, normalmente a gente observa, né, pessoas com ansiedade social costumam, por se isolar, por ter esse medo aí, das interações, né, elas têm dificuldade de ter a sua independência financeira. Então, né, normalmente são pessoas aí que precisam, né, do apoio financeiro dos pais, mesmo enquanto adultos, né, tudo por conta aí do transtorno, por conta da ansiedade social, né? Então, percebe como ela acaba prejudicando diversas áreas da vida do indivíduo, né? E aí, dada essa pequena introdução para você que é novo, né, que não sabe aí o que é a ansiedade social, o que é a fobia social, eu acho que valeu a pena aí ter dado essa breve introdução. Então, vamos aí ouvir um pouquinho do que o Felca trouxe, né, das dificuldades que ele enfrentou aí no ensino médio. O que o bullying, né, tem a ver aí com a fobia social ou não, né? O que as nossas interações lá atrás tem a ver ou não com o desenvolvimento do transtorno, né, de ansiedade social, enfim. Vamos lá. Consegui fazer isso.
e lutei há muito tempo, desde 2012 que eu tive meu primeiro canal, que eu vi que eu falei, caralho, o YouTube é uma parada que tá começando, foi na época que o Monark tá fazendo Tu tinha quantos Minecraft anos? e tudo mais. Pô, 2012, cara, faz os cálculos aí que eu sou ruim, cara. 25 anos, 2012. Tu nasceu que ano? Sabe onde tu nasceu? 8 anos. Nasci em 98. Pô, tu era novo pra caralho. Então, eu tive meu primeiro canal, que era de Minecraft, por causa que o Monark fazia Minecraft e tava acontecendo, entendeu? Daí eu fui, estacionei, fiquei um tempo sem, mas sempre fiquei aquela vontade, entendeu? Eu comecei a focar nos estudos, quer dizer, tipo assim, no ensino médio e tudo mais. Daí, tipo assim, eu sofri bullying pra caralho, cara, no ensino médio. Sofri bullying pra caralho, assim, tipo... na verdade, eu sofri bullying da 5ª série até o 3º ano, assim. E daí eu falei assim, cara... o que eu sinto, Igor, é o seguinte. Não é nem que eu sofri bullying, mas é que eu nunca fui eu, realmente, entendeu? Entendi. Eu nunca pude... Pausei um pouquinho nessa fala dele, né? Porque eu acho uma fala muito interessante, né? E forte, né? A certo ponto, né? Eu nunca fui eu. Então vou fazer uma psicoeducação aqui com vocês, né? A gente entender um pouquinho, né? Essas fases aí do desenvolvimento humano, né? A fase pela qual todos nós, né? Passamos, então, enquanto pessoas, enquanto construção, né? De quem nós somos, a gente vai passar por várias etapas, né? E na adolescência a gente tá construindo tudo isso. Então, como ele fala, né, da 5ª série em diante, então do ensino fundamental ao ensino médio, né, ele vivenciou aí questões com bullying, né, e ele de certa forma não se conhecia, né? E esse é o nosso processo, né? Enquanto indivíduo, né? Enquanto construção como seres humanos, né? Nós precisamos desse contato consigo mesmo, né? Esse contato com quem nós somos. Nós precisamos, gente, desenvolver esse autoconhecimento, né? Saber quem nós somos, do que a gente gosta, quais as nossas qualidades, quais as nossas dificuldades, quais as nossas vulnerabilidades, né? E nesse momento de adolescência, a gente tá construindo tudo isso. A gente tá se reconhecendo enquanto pessoa. A gente tá identificando que espaço, né, eu ocupo no mundo, né? Quem sou eu? Né? Quais são as minhas vontades, quais serão as minhas escolhas para o futuro, né? Então é nesse momento que a gente está também, óbvio que desde lá enquanto crianças, mas estamos aprendendo a lidar com as nossas inseguranças, com as nossas frustrações, né? É nesse momento que vem aquela questão de eu quero pertencer, eu quero ser aceito, eu preciso, né, dessa validação. Não sei vocês, né, mas pelo menos na minha época de escola, né, a gente tinha aquela coisa de combinar roupas, então cada semana, né, o nosso grupinho combinava, a gente vai vir igual. Hoje em dia, se a gente chega numa festa e tem alguém com a roupa igual, a gente quer ir embora, não é verdade? Mas lá naquela época não, né? A gente combinava roupas, então tinha, eu não sei se na sua escola, mas na minha tinha o grupo dos skatistas, do roqueiro e tudo mais, né? Então, essa necessidade, né, do adolescente e de nós adultos também, de pertencer a um grupo, né, de sermos validados, de sermos aceitos, né, e isso faz parte, gente, isso é completamente natural, tá? O que precisa ser observado, obviamente, é quando isso se torna o extremo, né, porque quando a gente fala, por exemplo, de fobia social, de ansiedade social, é esse medo da avaliação negativa pelo outro, então eu preciso ser aceito a tal forma que eu não posso fazer nada de errado, entre aspas, né? Nada que me constranja diante dos outros para ser aceito, né? Para, ninguém vai me constranger, né? Então é óbvio que é natural do ser humano querer pertencer, querer ser aceito, né? Mas tudo aí tem, obviamente, o seu nível de intensidade, né? Então quando ele pontua, né? Eu não sabia quem eu era, né? Eu acho importantíssimo porque é esse processo que o adolescente está vivenciando. Quem sou eu? Que voz, que papel eu ocupo na sociedade, né, nesse momento. E aí, obviamente, né, que o bullying, ele vai, de certa forma, influenciar nessa construção, né, porque ele traz aí, obviamente,
estímulos aversivos, né? Ele traz aí reforço negativo para a pessoa, e isso vai, de certa forma, influenciar no comportamento, na construção dele enquanto indivíduo, né? Então, acho que é muito importante, eu achei essas falas que ele traz muito importante para trazer aqui para o canal, para que a gente consiga, de fato, entender, né, que ponto o bullying, ele pode, de fato, trazer, né, nos levar aí a um transtorno de ansiedade social, né, e como que a gente compreende tudo isso, enfim. Vamos continuar vendo aqui. De me expressar... Cara, esse cachorro tá vindo aqui. Porra, Tá, desculpa, é que eu tô com medo, pô. Eu nunca consegui me expressar verdadeiramente de quem eu sou, entendeu? Então, tipo assim, era coisa das pessoas que estavam ao meu redor não me conhecerem. Porque eu era um cara extremamente fechado, ainda sou. Mas naquela época era assim, um nível, ainda é, mas patológico, sabe? De ser extremamente fechado, tipo assim, hoje eu tomo remédio, eu tomo mais pra ansiedade social. Eu tomo remédio pra ansiedade social, faço consulta psiquiátrica, tenho diagnóstico de fobia social e tudo mais. Então eu era um cara muito fechado. Pausa aqui, né, para que a gente consiga entender, né? Então ele está falando aqui sobre a importância, né, do acompanhamento terapêutico, né, do acompanhamento com o psiquiatra. No caso dele, ele fala sobre ter o diagnóstico, né, e sobre tomar medicação para ansiedade social, né. Então, para que você entenda, a gente fala sobre alguns níveis, né, de ansiedade, então leve, moderado, a grave, né, e alguns sim vão precisar intervir com medicação. Então, eu acho importante a fala dele, né, sobre falar com mais clareza do acompanhamento psicológico e do acompanhamento com psiquiatra, né, porque hoje em dia ainda assim temos muito preconceito, né, e alguns bloqueios enquanto a isso, quando a gente fala sobre a importância de se medicar, de fazer acompanhamento, né? E a gente ouve, não, isso pra mim não, isso não funciona, isso eu não quero, né? Então ele, por ser uma figura pública, conhecida, né, que milhares de pessoas aí, adolescentes, o acompanham, eu achei importantíssimo a fala dele, né, que talvez, de certa forma, a gente possa quebrar um pouquinho desse preconceito, desse olhar pro tratamento psiquiátrico como algo, não, isso eu não quero, isso não é pra mim, né? Então é importante essa fala dele, né? E pra vocês verem, né, sobre a importância do acompanhamento, né, através desse acompanhamento, através desse vínculo terapêutico, de estar em contato com alguém que não vai, né, exercer, que não vai ter nenhum tipo de julgamento com o que você trouxer, com a demanda que você trouxer. Então há essa possibilidade de você ser quem você é, de você se abrir e principalmente, mais do que isso, de você entrar em contato consigo mesmo, né? Porque essa é a nossa busca constante enquanto pessoas de autoconhecimento. A gente precisa, de fato se conhecer. A gente precisa entrar em contato com as nossas dificuldades, com as nossas vulnerabilidades. A gente precisa identificar tudo isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu identifico tudo isso, eu consigo mudar o que eu acho necessário, eu consigo me acolher quando for necessário, eu consigo aceitar o que precisa ser aceito, né? Entender, poxa, essa é quem eu sou mais introvertido, mais tímido e tá tudo bem, né? Eu consigo entender, poxa, sou um pouco ansioso socialmente, de fato, isso me prejudica ou não? Quero mudar ou não? Quero passar a interagir ou não? Então você começa a se reconhecer, você começa a dar voz para quem você é, né? Então é muito importante o tratamento, né? O acompanhamento psicológico e esse anseio em se conhecer, sabe, em questionar os seus padrões, né? Então eu pausei porque eu achei essa fala dele, né, super importante aí sobre o tratamento e acompanhamento. Vamos continuar. E quando eu estudava, cara, eu tipo assim, a coisa da galera encheu o saco pra cara de mim. Assim. Eu tinha uma técnica, inclusive, assim, que, tipo assim, em algum momento eu comecei a ficar briguento. Eu comecei a brigar muito, entendeu? E daí eu comecei a bater nos outros. Eu batia na mão dos outros com o meu rosto. Violento mesmo. Não, porra, a mão da pessoa chegava a ficar vermelha. Tanto que eu batia com ela na mão da pessoa com o rosto. Então assim, cara, ou seja, eu apanhei. Que merda, cara. E daí acontece o seguinte, saí do ensino médio,
ninguém me conhecia, era coisa da pessoa chegar, a pessoa tá na sala, inclusive tem um vídeo que eu falo que chama Precisamos Conversar, que eu falo sobre isso, sobre como que foi ter sofrido bullying, como foi ter sofrido, como foi ter aceitado que, cara, eu sou sozinho, tá ligado? E como que é a parada, tem gente que vai ser sozinho, cara, tem gente que vai preferir até ser sozinho, mas não vai nem saber que prefere ser sozinho, tá ligado? Tem gente que, cara, cada um é de um jeito, entendeu? Pausa aqui, que acho que isso complementa o que a gente está falando. Eu preciso me conhecer. Esses dias eu postei um vídeo, né, sobre alguns sinais de esquiva, né? Então as pessoas com ansiedade social, se você tem ansiedade social, possivelmente você se esquiva de muitas situações sociais, né? E uma pessoa comentou, olha, eu faço tudo isso, mas isso não me incomoda, né? Então isso, gente, é autoconhecimento. Olha, sim, eu sou mais introvertido, eu sou mais tímido, eu prefiro ficar na minha, não gosto muito dessa interação e está tudo bem. Isso não me traz um sofrimento significativo, né? Então olha a importância do autoconhecimento, como ele diz aqui. Tem algumas pessoas que vai entender que são assim e tá tudo bem, elas não querem, só que elas nem sabem disso, né? Então quando a gente se conhece, a gente entende, não, tá todo mundo falando que eu preciso interagir, que eu preciso ser mais sociável, mas o ponto que eu estou está bom pra mim, né? Me completa enquanto pessoa, me traz felicidade, tá tudo bem. Né? Então a gente precisa entender que esse diagnóstico, por exemplo, de fobia social, de ansiedade social, transtorno de ansiedade social, ele vem a partir do momento que traz um prejuízo para diversas áreas da vida da pessoa e traz um sofrimento clinicamente significativo. Não, Gabriele, eu tenho dificuldade de interagir, eu me preocupo demais com o julgamento, com a avaliação do outro, eu morro de medo de passar vergonha, de me constranger, e isso me faz mal, porque eu gostaria de interagir de forma mais leve, eu quero mudar isso, né? Aí é diferente, percebe? Mas isso tudo vai também depender do quanto você se conhece, do quanto você se permite olhar para dentro, né, para reconhecer quem de fato você é, né? Então isso é muito importante. Vamos continuar. E eu lancei esse vídeo, mas tipo assim, quando eu saí do ensino médio, eu falei, e aí, cara? É isso? Nunca fui convidado para uma festinha de 15 anos, nunca tive amigo, nunca falaram comigo, nunca me conheceram. Já teve um momento que eu tava na sala de aula, que eu nunca vou esquecer, cara, que tipo assim, a professora perguntou uma parada pra mim, pessoal, como que é isso aqui? Eu respondi, porque a professora perguntou pra mim, a menina falou assim, caralho, eu nunca tinha ouvido a voz do Felipe. E eu falei, caralho, é isso, cara, as pessoas não sabem qual que é a minha voz, tá ligado? E aí? Eu saí do ensino médio aí, cara. Então, eu comecei a produzir conteúdo. Vou pausar aqui porque ele vai entrar num assunto muito importante, né? Sobre o que ele identificou que funcionaria para ele, né? Para ele passar a ter voz, né? Para ele passar a se posicionar. Mas antes eu quero trazer mais uma psicoeducação aqui muito importante, né? Quem me acompanha por aqui no YouTube e também lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue por lá, eu vou deixar aqui, né? O meu Instagram para você me seguir por lá. Lá eu dou aí várias dicas, várias estratégias para você que quer superar a ansiedade social, né? Então me segue lá, diariamente eu tô por lá dando dicas aí, estratégias para você, tá? Inclusive, né, eu tenho um curso que eu ensino os 3 pilares principais, primordiais para você superar a ansiedade social. Eles estão aí com inscrições fechadas, mas eu vou deixar um link aqui embaixo, né, para quando eu começar aulas, né, 3 aulas gratuitas e 100% online, te ensinando esses 3 passos primordiais, essas 3 estratégias. Então, para que você seja avisado quando essas aulas aí estiverem no ar, clica nesse link aqui embaixo e se inscreva lá, que aí você vai receber um e-mail sendo avisado, né, para você não perder esse conteúdo, gente, porque ele olha, tem várias atividades aí, ele é de fato mão na massa, né? Mas por que eu entrei nesse assunto aí dos 3 pilares primordiais? Porque ele vai falar sobre um aqui, eu já vou dar continuidade no vídeo, mas antes eu quero te introduzir um outro, né, que eu acho que cabe aqui como uma psicoeducação, né? E para que você entenda também esse processo de construção da sua adolescência até aqui, né? Então, quem me acompanha sabe, eu explico, né, sobre a importância da gente conseguir identificar
como a gente interpreta a interação com as outras pessoas, né? Como a gente... é importante a gente identificar as crenças que estão enraizadas, né? Então, as nossas crenças, elas vão sendo, gente, construídas desde lá da infância, né? Desde da infância, adolescência. Então, tudo que a gente vivenciou aqui, no caso, que ele pontua o bullying, né? Tudo que você vivenciou o bullying, às vezes situações traumáticas, tudo que você vivenciou no seu colégio, que você vivenciou no âmbito familiar aí com seus cuidadores, com seus pais, com seus amigos, tudo que você viu, tudo que você ouviu, te constrói enquanto ser humano. Então vai construir, né, crenças de como você se reconhece, de como você entende o mundo, de como você entende o outro, né? Então quando a gente traz aqui, por exemplo, o que ele cita sobre o bullying, né, tudo que ele vivenciou, e se você vivenciou bullying aí, possivelmente isso criou crenças em você, isso, né, te trouxe aí formas de interpretar suas interações sociais, né? Então às vezes, que tipo de crenças, Gabriele? Como é que, né, que isso funciona? Então, sei lá, você foi interagir, tentou uma interação e sofreu bullying. Aquilo foi aversivo para você. A sua interação, né, teve aí uma reação ruim. Você foi exposto, você foi constrangido. Então a tendência de fato, né, de quem sofre bullying é o quê? Eu vou me fechar no meu casulo, eu vou me isolar dessa interação. Interagir é perigoso. Olha o que aconteceu comigo, né? Me xingaram, me expuseram, me humilharam. Então eu faço o que? Eu me isolo. Né, eu fico no meu mundo, né, eu não interajo, porque a partir de uma situação na qual você tentou se expor, isso não foi bem recebido, né? Então isso criou em você formas de interpretar essa interação, tá? Então percebe como a gente vai sendo construído, né? Nós vamos construindo todas essas crenças desde lá da nossa infância. Então é muito importante você entrar em contato, né? Porque o transtorno, gente, de ansiedade social, ele não tem uma única causa. Ah, Gabriela, então é porque eu sofri bullying que eu tenho ansiedade social? Não necessariamente, né? A gente fala que é um conjunto de fatores, que são, né, questões multifatoriais. Então, o que você vivenciou no seu âmbito familiar, né? O que, algum fator genético, alguma experiência traumática, isso tudo pode ter desenvolvido aí o transtorno de ansiedade social, né? Então, olha a importância de você entrar em contato consigo mesmo, né? E esse, gente, é o primeiro passo. É o primeiro passo para quem quer superar a ansiedade social, né? Essa mudança, sabe? Na sua forma de interpretar. Então, eu costumo dizer, né, a terapia cognitivo-comportamental traz como sendo a reestruturação cognitiva. Então, não basta eu me expor, que é um dos passos, né, para você superar a ansiedade social, que inclusive ele vai falar aqui, eu já vou pontuar, não basta você se expor, né? Você precisa identificar, você precisa reconhecer que crenças são essas, né? Que crenças enraizadas estão aí fazendo você enxergar as situações como temidas, né? É você entender, será que de fato o que aconteceu lá atrás, né, quando eu tentei interagir, foi negativo para mim? Será que de fato isso vai acontecer novamente? Qual é a evidência eu tenho de que isso vai acontecer novamente? Qual é a evidência eu tenho de que eu vou sofrer bullying novamente, que eu vou ser constrangido novamente, né? Então você precisa conseguir identificar essas crenças para conseguir mudá-las, para conseguir flexibilizá-las, né? Isso vai tornar o seu processo, né, de superação aí da ansiedade social mais leve, mais tranquilo, né? E é claro que isso de forma subjetiva, para cada um vai funcionar de uma forma, cada um vai ao seu passo, né? Uns mais rápidos, outros de forma mais devagar, mas isso é importante, né? É importante você entender, você foi construído de certa forma lá atrás, você entrou em contato com certas crenças lá atrás, diante de tudo que você vivenciou. E aí agora é trazer todas essas crenças para cá e falar, peraí,
vou colocá-las aqui na mesa e vou entender cada uma delas, né? E vou desafiar cada uma delas, né? Principalmente as que são negativas, né? A gente constrói crenças positivas também, né? Mas em algum dado momento, talvez as negativas se sobrepõem às positivas, né? E elas ficam aí martelando na sua cabeça. Então, para você quer vencer a ansiedade social, você precisa aí começar a colocar essas crenças na mesa e falar, peraí, essa aqui eu vou desafiar, essa aqui eu quero saber, né, que evidência eu tenho para acreditar nisso, né? Então isso tudo é autoconhecimento, né? Isso tudo faz parte de se conhecer, né? De dar voz aí para si mesmo, tá? Vamos continuar aqui no vídeo, mas antes, eu quero saber se você tá aqui comigo até agora e não deu um like nesse vídeo, né? Eu vou aproveitar para dar meu recadinho básico. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, compartilhe esse vídeo, né? Vamos aí, gente, propagar o conhecimento. As pessoas precisam saber sobre a ansiedade social, sobre o efeito do bullying também, né? Sobre assuntos importantes que a gente precisa aí desmistificar. Então compartilhe esse vídeo, né? Porque o conhecimento compartilhado ajuda outras pessoas, tá certo? Bora continuar aqui. Tudo não foi pra ganhar dinheiro, não foi pra ganhar fama, não foi pra... Eu queria ter voz, sempre foi uma vontade, mas foi pra ser alguma coisa, cara. Ser alguém, tipo assim, alguém no sentido de servir, tipo assim, ser conhecido. Eu quero que as pessoas saibam quem eu sou de fato. Eu vou ficar assim, tipo, me escondendo e sendo uma pessoa que ninguém sabe quem é. E daí eu sofri bullying e não tinha amigos nessa época porque ninguém me conhecia. Porque eu não permitia que as pessoas me conhecessem, porque eu era um cara extremamente fechado. E daí no canal foi o contrário. Eu peguei e falei, não, cara, 17 anos eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, eu não vou fazer faculdade porque eu tenho essa ideia, eu tenho essa vontade. Ele apoiou, super bacana, sim, me deu a câmera, inclusive. Daí, tipo assim, o softbox que eu fazia era uma caixa de papelão que eu coloquei um papel TNT, um bocal e uma lâmpada, assim, 2 lâmpadas. E falei assim, mano, bagulho improvisado, artesanal. Eu falei assim, mano, a parada é que, tipo assim, pra mim não é uma questão de... nossa, eu não tô fazendo, então, sei lá, eu posso fazer, vou parar em algum momento. Quando eu pegar uma grana, tem gente que faz isso, que vê o YouTube dessa forma, pô, quando eu pegar uma grana, pegar uns 2 milhões de reais, eu paro, mas pra mim é uma parada de, cara, eu preciso fazer isso. Porque é a forma que eu consigo mostrar para as pessoas que eu sou. Eu não... Olha que forte, né? Então percebe que aqui a forma que ele encontrou de mostrar para as pessoas, né, quem ele foi através dos vídeos dele, né? Então aqui entra, né, um outro passo para que você consiga superar a ansiedade social, que é o quê? A exposição. A exposição às situações que para você é desconfortável, que para você gera ansiedade. No caso dele, né, foi essa forma que ele encontrou de liberar a sua voz, o seu potencial, e ele faz isso muito bem, né? Ele traz um tom de humor, né, para os vídeos dele, enfim. Então, foi a forma que ele encontrou de se expor, né? E trazendo aqui para você, é isso que você precisa fazer, se expor de forma gradativa às situações que te geram desconforto. Então lembra que alguns minutos atrás aqui eu falei sobre os 3 passos primordiais para que alguém consiga superar a ansiedade social. Estava falando aí sobre a reestruturação cognitiva, que é a mudança, que é esse ponto de identificar suas crenças e começar a mudar a forma como você interpreta as situações, né? De começar a reconhecer suas crenças negativas e mudar. E um outro passo é exatamente o que ele está trazendo, a exposição. Que no caso dele, ele encontrou na internet esse espaço para se expor, né? Então, normalmente, um acompanhamento psicoterapêutico, junto com o paciente, por exemplo, a gente faz juntos uma lista de situações em que o paciente se sente desconfortável, em que ele fica ansioso, né? E que normalmente ele evita, tá? Por que isso, Gabriele? Porque às vezes o que é difícil para mim, o que é desconfortável para mim, não é desconfortável para você. Então, às vezes, para mim, o desconfortável é levantar a mão na sala de aula e tirar uma dúvida. Para você é
apresentar um trabalho para a sala de aula. Então, por isso que há esse momento, né, em que a gente faz juntos uma lista e aos poucos, da situação que tem um nível de desconforto mais leve, você vai começar a se expor, né? Então, se para mim é mais leve levantar a mão na sala de aula e fazer uma pergunta, eu vou começar as minhas exposições com essa situação. Se para você é cumprimentar o vizinho com um bom dia, uma boa tarde, você vai começar a se expor com isso. E por que se expor, Gabriela, é importante? Justamente, gente, porque desenvolve em você habilidades que você precisa, né? Então, um exemplo que eu gosto de dar, né? Se você decide aprender a surfar, como é que é esse processo de aprendizado? Você vai estar ali com o professor, ele vai te explicar a parte teórica, né? De como que funciona o surf, dos movimentos que você tem que fazer. Depois ele vai te colocar na areia, em cima de uma prancha, vai te explicar como é que você rema com os braços, como é que você fica de pé na prancha, como é que você desenvolve o equilíbrio. E depois ele vai fazer o quê? Ele vai te colocar no mar, ele vai te colocar na água. Por quê? Porque você só vai conseguir desenvolver as habilidades que você precisa, seja de equilíbrio, do que for para surfar, na água. No ambiente propício para isso, porque na areia você não consegue desenvolver o equilíbrio, a força nas pernas, a habilidade para remar. Mas na água, sim. Então é a mesma coisa, gente, com a ansiedade social, né? É o quê? Na água que você vai conseguir desenvolver os recursos que você precisa para fazer isso com mais leveza, com mais tranquilidade. Então é nas situações que para você é desconfortável, que você vai se expor e isso vai te ajudar a desenvolver os recursos que você precisa. Inclusive, te ajuda no primeiro passo da mudança de pensamento. Porque se lá atrás, por exemplo, você teve uma experiência com bullying, você tentou interagir, você tentou pertencer a um grupo e não foi bem aceito, né? E foi recebido de forma aversiva, de forma agressiva, e isso te bloqueou, criou em você uma crença, né? E uma evidência, ó, tá vendo? Interagir é perigoso, né? Essa é uma verdade para você. Mas quando você tenta se expor novamente e vê que as pessoas te receberam bem, e vê que não há perigo, e vê que foi super positivo, você cria uma crença fortalecedora, uma crença positiva e uma evidência de que socializar, opa, isso aqui é legal, deu certo dessa vez. Então você começa a flexibilizar a anterior, né? Aquilo de ser muito rígido, todas as interações são ruins, todas as pessoas são ruins, todas as pessoas vão me constranger, vão me receber mal. Você flexibiliza isso e você entende, opa, não são todas as pessoas, são algumas sim, né? Mas outras não. Então, o fato de se expor te ajuda também, né, na mudança de interpretação, na mudança e flexibilização das suas crenças. E aí, quanto mais você se expõe, mais habitual aquela situação vai ser para você, então menos ansioso você vai ficar. Se a sua situação é dar um oi, um bom dia para o seu vizinho, na primeira vez você vai se sentir ansioso. E não é uma única vez que você vai fazer isso, você vai fazer isso várias vezes. Você vai fazer isso várias vezes, né? Por quê? Para que se torne habitual, né? Então, com o tempo você vai ver que a ansiedade diminui. E aqui no caso dele, acredito que foi a forma que ele encontrou de se expor, de dar voz para ele mesmo, de ser quem ele é. Foi o espaço que ele encontrou de se mostrar para o mundo, né? Entendeu, gente? Certo? Entende o porquê que a exposição ela é muito importante para quem quer superar a ansiedade social, para quem quer lidar com a ansiedade social, né? E uma das queixas que eu sempre, mas Gabriele, eu quero diminuir as reações fisiológicas que eu tenho, né? Então, a taquicardia, o suor, o tremor. Gente, isso é automático, tá? Porque o seu corpo vai reagir à situação de forma automática, então você vai ter essas reações, mas ela tende a diminuir enquanto você se mantém na situação e você percebe, o seu cérebro entende que não há perigo nenhum ali. Então, mais uma vez, até para isso se expor.
E aí as situações vão se tornar habituais, você vai desenvolver habilidades e com o tempo fica mais fácil, certo? Vamos continuar aqui, deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu queira trazer. Era coisa dos meus pais não me conhecerem. Porque eu tô em casa e não falava uma palavra, eu sou extremamente fechado. Era coisa dos meus pais não me conhecerem. Isso acontece bastante, né? Quem tem ansiedade social e aí acaba se isolando, se isola também em casa, né? Então eu ouço, né, muitas queixas de pais. Mesmo meu filho chega e se tranca no quarto, fica no mundo dele, eu não sei como acessá-lo, eu não sei o que está acontecendo, né? Alguns pais trazem, é frescura, é falta de vergonha na cara. Não, né? A gente precisa entender o que está acontecendo com esse adolescente ou até com essa pessoa que já é adulta, né? E tudo mais. O que é que está acontecendo? Né, essa dificuldade de interagir, ele está passando por um processo, por algum episódio depressivo, o que é que está acontecendo, né? Não simplesmente apontar é frescura ou é falta de vergonha na cara, a gente precisa compreender o que está acontecendo, né? Às vezes, dentro da nossa própria casa, tem alguém, né, sofrendo, tem alguém passando por uma angústia muito profunda que não consegue nem verbalizar. E por dificuldade mesmo, né, dessa comunicação, a gente acaba não acessando essa pessoa, tá, gente? Então vamos também ter um olhar um pouquinho diferente para isso, né? Pra gente tentar, mas o que tá acontecendo? Por que meu filho tá se trancando no quarto? O que é que tá acontecendo com ele? Né? Como é que está na escola? O que tá acontecendo na escola? Então também trazer esse interesse pelo que o seu filho talvez está passando ou não, né? A gente ter essa empatia, esse olhar contra, mas espera aí, por que está agindo dessa forma? Tem algo? Né, e não simplesmente apontar, por conta disso. Não, deixa eu ouvir da outra pessoa, deixa eu dar voz para que a outra pessoa me diga o que é que está acontecendo com ela, né? Então é muito importante. Não estou dizendo que esse é o caso dele, né? Ele não fala aqui sobre como que era aí com o pai dele. Pelo contrário, né? Ele fala que o pai dele apoiou essa questão do vídeo, dele fazer vídeo, que foi bem bacana, né? Entendeu? Para mim essa a relação que eu tenho com tudo separado. Tu é extremamente fechado, mas tu também conseguiu... você tá falando também de uma parada que é bastante pessoal ao mesmo tempo. Então, você já deve ter conversado bastante com pessoas sobre isso. Pior que não, cara. Pior que não. É uma coisa porque realmente... tô aqui pra falar, né? Mas tu já pensou bastante sobre isso também? Já pensei. Porque... Caralho, porra, todo dia, cara. Como é que era trocar isso aí? Como é que você conheceu tua primeira namorada, aquela que você foi morar? Interessante, né? E ele fala mesmo de uma forma, né, aparentemente até tranquila, né? Possivelmente porque, como ele disse, ele entra em contato com isso. Então percebe, né, a importância da gente entrar em contato com nós mesmos, né? De reconhecer as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades, as nossas qualidades. Então vou pausar esse vídeo para um exercício para você. Quais são as suas qualidades? Quais são as suas vulnerabilidades? Né? Quem é você que está aí me assistindo? Muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer quem nós somos, de saber quem nós somos. E isso faz parte, gente. A gente precisa estar em contato com isso a todo momento, né? É isso também que vai te ajudar a lidar com a ansiedade social, né? Porque quando a gente fala sobre o processo de, poxa, quais são as crenças que eu construí? Quando a gente precisa mudar, né? Entrar em contato com essas crenças para poder mudá-las, a gente precisa saber que crenças são essas. E é o que é dando ouvido, é se questionando o que está passando na minha cabeça, por que é que eu estou me sentindo assim, né? Então, dê essa oportunidade a si mesmo, se ouça, não tenha medo de se conhecer, né? Isso é muito importante. E ele fala mesmo, né, de forma bem tranquila sobre esse episódio bem marcante, bem difícil, né, da vida dele, sobre o bullying e tudo mais, de uma forma bem tranquila. Me parece que está bem trabalhado, né, na cabeça dele, enfim. Cara, a primeira namorada eu conheci no Tinder. Entendi. E a gente morou junto por uns 2 anos, mais ou menos. Por uns 2 anos de morar junto. Pois é, ela devia fazer uma ideia melhor de quem você é, né? Então, para as pessoas muito íntimas eu me mostro, obviamente. Mas é só para um grupo muito selecionado de pessoas. Igual, eu tô com o meu amigo que veio comigo, para ele eu me mostro, para as namoradas eu me mostrava, tipo assim, para as pessoas que hoje eu Vou fazer uma pausa porque me veio algo aqui que eu acabei não comentando, né?
sobre a exposição, né? Então a gente falou sobre identificar quais situações são desconfortáveis para você, para que você se exponha, né, gradativamente a elas, né? E no caso dele, ele encontrou na internet essa oportunidade para mostrar quem ele é, para se expor, né? Mas olha que interessante, né? Era para eu comentar, eu acabei esquecendo. Ele ir para o podcast, isso é uma exposição gigantesca, né? Então se coloque no lugar, se você tem ansiedade social, se imaginar aceitando um convite para o podcast. Que exposição tremenda, que desafio, né? Não sei se para ele foi um desafio, como é que foi para ele, né? Se preparar para isso, né? Mas é um passo muito gigantesco e muito importante, assim. Ele foi ali e se abriu de tal forma, né? Falando sobre o seu diagnóstico, sabe? Muito bacana, muito bacana. Eu espero, de fato, que inspirem vocês aí do outro lado a se exporem também, sabe? A desafiar os seus medos, né? E aprender, desenvolver recursos e estratégias, né, internas, subjetivas para lidar com tudo isso, né? Achei bem bacana. Eu acabei não falando, mas pausei para falar agora. Vamos continuar. Consigo me mostrar um pouco mais para minha família. Só que era só um grupo seleto de pessoas, porque as outras pessoas eu ficava, digamos que fazendo, não era nem um personagem, era só ocultando quem eu era. Cara, isso aí, quem é introvertido vai se identificar pra caralho. Quem é introvertido, quem é fechadão, vai se identificar pra caralho. A gente oculta quem a gente é pra se proteger. Tipo assim, porque a gente acha que a pessoa que... Hoje, obviamente, você vê eu falando aqui, eu tô muito melhor, obviamente. Tô medicado também, tipo, tomo remédio. Eu faço consulta com psicólogo, psiquiatra, que é muito importante, como todo mundo fazer, cara. Psiquiatra é importante pra caralho, cara. Já foi no psiquiatra, já teve experiência? Sim. É importante pra caralho, ajuda demais, cara. Porque às vezes você tem uma doença moderna, porque hoje a gente tem doença moderna, depressão, ansiedade, e se resolve com soluções modernas, que é medicina, porra. Tu não vai resolver uma doença moderna do TikTok. Pausas e aplausos para essa fala dele. Sim, gente, é muito importante, né? Procure, se isso está muito difícil para você. Se você fala, Gabriela, já tentei me expor, já tentei de tudo, eu não consigo, é uma angústia tremenda por não conseguir. Gente, procure a ajuda de um profissional, tá? Não fique carregando esse fardo sozinho, tá? Do Instagram, de ficar com um número pra caralho, o cérebro não tá acostumado a você ter muita gente te vendo, cara. Isso é um problema moderno. Você resolve com soluções modernas, que é medicina e remédio, cara. Pois é. Então, tipo assim, ajudou pra caralho. A informação também, pra mim, ajudou. Eu acho que tudo que você tá falando aí é verdade. Eu adicionaria ao fato de se entender o que tá acontecendo. Tá ligado? Pô, por que eu tô me sentindo assim, cara? Que porra é essa que eu tô sentindo? Autoconhecimento, sabe? Saber o que você está sentindo, aliás, né? Pois é. E aí quando você entende por que você tá desse jeito, você lida muito melhor também. Tá ligado? Pra mim. Pausa aqui. Olha que importante. Ele usou várias perguntas da terapia cognitivo-comportamental, né? De questionamentos aí que a gente ensina em consultório, né? Para que a pessoa entenda o que está acontecendo. Né? Então é muito importante. Primeiro ponto, né? O que eles trazem aí do conhecimento. Lembra que a gente falou? Conhecimento transforma. Então, saiba sobre fobia social, saiba sobre o transtorno de ansiedade social, procure qual é o melhor tratamento, procure, né, profissionais, sabe, entenda sobre o transtorno, né, pesquise, conheça, o conhecimento nos ajuda, né, não só o conhecimento da teoria, o conhecimento de nós mesmos, mais uma vez eu reforçar isso, né, e quando ele fala dessas perguntas, poxa, mas o que é que está acontecendo comigo? Isso é uma estratégia, lembra que eu falei, você vai pegar suas crenças, colocar elas em cima da mesa e começar a questionar? É isso, né? Então vamos lá, vou passar uma atividade aqui para ajudar vocês, né? Com base nisso que eles estão comentando aqui, que é super importante. Então, se percebeu ansioso, tá mais angustiado, mais triste, esse vai ser o seu sinal de alerta. É aí que você vai parar e vai se perguntar, o que é que está passando na minha cabeça? Por que é que eu tô me sentindo angustiado? Por que é que eu tô ansioso? O que é que eu tô pensando?
Quando a gente identifica, a gente já traz um alívio tremendo, né? Já nos ajuda a questionar muitas coisas. Identificou o que é que está te deixando ansioso? Pergunta, qual é a evidência eu tenho de que isso vai acontecer? Vou trazer um exemplo aqui, não tem muito a ver com ansiedade social, tem a ver com o medo que eu tive por conta de uma situação e acho que vai caber para que você entenda que exercício é esse. Esses dias, né, eu precisei sair com o carro, estava passando por uma rua e o meu carro quebrou. Precisei de ajuda ali de algumas pessoas para conseguir empurrar o carro. Perfeito, passou a situação. Posteriormente, eu precisava buscar os meus pais e eu ia por essa rua. Só que na hora veio um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de medo. Eu falei assim, eu vou mudar o caminho. E eu entendi, mas peraí, por que eu tô um pouco ansiosa? E aí eu identifiquei, porque eu não quero passar na mesma rua. E por que eu não quero passar na mesma rua? Porque eu estou com medo do carro quebrar de novo. E aí eu comecei a identificar os pensamentos que vinham. Mas e se o carro quebrar de novo nessa rua e eu não conseguir controlar e acontecer algo de pior? Né? Então, percebe? Eu já identifiquei a partir de uma emoção. Por que eu tô ansiosa? Eu tô ansiosa porque eu tô com medo do carro quebrar de novo na mesma rua. Né? Só que aí, ao invés de mudar a rota, eu falei, não, eu vou passar por essa rua. Porque qual evidência eu tenho de que o carro vai quebrar novamente? Nenhuma. Por quê? Porque eu arrumei o carro. Pode ser que quebre? Pode ser que quebre, mas eu tenho 50%. Tenho 50% de chance porque eu arrumei o carro, vai ser a oportunidade de testar, e 50% porque pode acontecer. Percebe a flexibilização aí? E aí isso o quê? Mudou a minha emoção que eu estava sentindo e mudou o meu comportamento, porque o meu comportamento seria de esquiva. Eu não ia passar pela rua, eu ia passar por um caminho mais longo. Então mudou. Eu falei, não, eu vou me expor, eu vou enfrentar, eu não vou evitar isso. E aí passei tranquilamente. Percebe? Então, essa pergunta que ele fala é justamente isso. É você se percebeu ansioso, triste, angustiado, feliz, que seja. Se pergunte, por que eu estou me sentindo assim? O que é que está passando na minha cabeça? Eu tenho, de fato, evidências concretas para acreditar em tudo isso que eu estou pensando? Né? Isso já vai te ajudando, tá? De certa forma. Tá bom? E fez toda a diferença, cara, entender o que eu tô sentindo e por quê. Tipo, tem coisa que isso aqui é meu toque. Eu entendi por que isso tá acontecendo aqui. Por que eu tô incomodado, entendeu? Então, quando eu ter essa noção me ajudou pra caralho também. Quando eu entendi como funcionam algumas coisas assim, como algumas coisas na minha cabeça funcionam, nossa, minha vida... você ter ansiedade, não saber que você tem ansiedade, você tá fudido, parceiro. Tá fudido, meu irmão. Você tem que saber que você tá ansioso, você tem que saber como funciona, agora tá começando um ciclo de ansiedade, agora tá começando uma espécie de crise, de pânico, agora você tem que nomear, você tem que dar rótulo pro que você tá sentindo, porque senão você tá à deriva, pô. Pois é. Senão você tá à deriva, entendeu? Vira e mexe, rola. Eu falo, porra, hoje eu tô estranho aqui, não sei, tô meio ansioso, eu tô lidando. Mas é isso. Mas rola também, rola com todo mundo. Quer dizer, rola com todo mundo. Rola comigo, né? Mas hoje em dia a ansiedade é com todo mundo, cara. Que merda, né, cara? Hoje em dia a ansiedade é a coisa mais comum do mundo. Tu ficou ainda mais São Paulo, porra. É. Caralho, só de pegar o trânsito aqui eu já fiquei puto, cara. Fiquei com vontade de bater quando eu cheguei aqui, cara. Dá um soco na sua cara. Porra, mas eu... Porra, esse trânsito é macabro do caralho, porra. Porra, eu peguei o carro, eu fui vindo, era coisa de 8 km, deu 40 minutos. Cara, é vontade de chorar que a gente sente no carro, cara. Que eu dirijo, né? Inclusive tem uma história... de carro? Porque eu gosto de dirigir. Eu vim de... Bom, gente, vou parar por aqui, né? Acho que das falas que ele trouxe, que eu achei super importante aqui pro canal, eu consegui, já fiz os recortes, né? Então, é isso, tá? Não esquece de me acompanhar lá no Instagram, né? Afinal, eu dou várias dicas por lá e aqui também. Aqui, semanalmente, tem um vídeo aí falando sobre ansiedade social, sobre estratégias para lidar com a ansiedade social e tudo mais, tá certo, gente? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.